Pare de perder tempo procurando cursos que não te ensinam nada na prática, sim só na teoria. Seja um especialista em NR12 com o curso da escola da NR12. Nesse curso você vai aprender do básico ao avançado de forma simples, clara, rápida e objetiva, como adequar uma máquina do zero. Nosso corpo técnico de professores é composto por engenheiros especialistas na NR12 que fazem isso no seu dia a dia. Então não perca mais tempo, clique e inscreva-se. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dando seguimento à nossa aula de NR12, parte elétrica, e agora vamos falar sobre laudo de aterramento. Como elaborar o seu laudo de aterramento, como fazer o teste lá na indústria, na fábrica, onde você for adequar a sua máquina. Aqui nas primeiras imagens a gente está vendo como foi feito o nosso teste lá onde que a gente fez a adequação da nossa máquina, do nosso moedor que estamos falando durante as nossas aulas, né? Vou mostrar para vocês aqui temos um modelo de laudo que vamos deixar disponibilizado para vocês para baixar e vocês editar conforme a necessidade de vocês. Lembrando, pessoal, que a gente utilizou na nossa máquina um aterramento do tipo TT, e o método utilizado para aferição desse aterramento foi conforme a NBR 15749. Existem outras maneiras de fazer aferição de aterramento, mas você deve optar por uma e utilizar a que você for fazer de acordo com a norma, né? Lembrando que o terrômetro tem que ser aferido, você tem que emitir um ART para comprovar a responsabilidade técnica do que você está apontando no seu laudo. Então, o método que a gente utilizou, o método da queda de tensão da NBR 15749, ele utiliza um terrômetro do tipo com hastes auxiliares. Ele injeta tensão e corrente ao solo para verificarmos se a resistência ôhmica do nosso aterramento está de acordo. E o que diz lá na nossa NR10? Que o nosso aterramento, para ser satisfatório, ele deve estar abaixo de 10 ohms. Aqui temos uma tabela de critérios que a gente desenvolveu de acordo com a NR10. Então, se o nosso aterramento tiver abaixo de 8 ohms, ele está aprovado. Se o nosso aterramento estiver entre 8 e 10, ele está aprovado parcialmente, com ressalvas, ele está parcialmente satisfatório. E se o nosso aterramento estiver acima dos 10 ohms, ele está reprovado, ele está com necessidade de ser feita alguma intervenção pelo pessoal da parte elétrica para que se melhore a resistência ôhmica desse aterramento. Aqui, pessoal, ó, o nosso método da queda de tensão, como que ele funciona? O terrômetro, ele vai injetar no eletrodo auxiliar de corrente a corrente. E no eletrodo de potencial, ele vai inserir uma tensão no solo. Devemos variar essa haste de potencial 50 centímetros para a esquerda e 50 centímetros para a direita, para fazer uma variação de potencial ao solo e verificarmos se vai ter alteração na resistência. E qual a distância que devemos colocar essas hastes auxiliares, pessoal? No mínimo, 3 vezes o tamanho, o comprimento da haste de aterramento que você tem lá na sua caixa BP ou lá no seu aterramento de entrada. No nosso caso em questão, que a gente fez a aferição em loco, a nossa haste era 5/8 por 2,40, ou seja, uma haste com 2,40 metros. Então, a distância mínima que a gente deveria posicionar a nossa haste de corrente seria a 6,60. Para ter uma melhor medição, a gente colocou com 9,8. Enquanto a nossa haste de tensão, que é essa do meio aqui, a que a gente vai variar,
ela deve ser posicionada a 62% da distância da haste decorrente. Recapitulando, essa haste do meio deve ficar 62% da distância da haste decorrente, que é essa última aqui. E a distância da haste decorrente para a que vamos medir, o eletrodo o eletrodo que abastece a nossa máquina, no mínimo 3 vezes. Ok, pessoal? Então, resumindo o nosso teste de aferição no local. A gente retirou 3 amostras. A amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3. Na primeira amostra, 7,5 ohms. Na segunda amostra, 7,8 ohms. E na terceira amostra, 8 ohms. Variamos 50 centímetros para a esquerda e 50 centímetros para a direita. Lembrando, pessoal, isso em linha reta. Essa variação tem que ser feita para ter um diagnóstico perfeito no mesmo sentido que está as duas hastes, a que a gente está medindo e a haste decorrente. Feito isso, pessoal, a gente anota essas medições e verifica se houve uma variação acima de 10% na resistência. No nosso caso, a inferior ficou com 5,60 e a superior com 6,60. Dividindo o mínimo pelo máximo deu 0,98%, ou seja, ficou de acordo com o que fala a NBR 15749. Não superou os 10% de limite de variação entre as amostras. Sendo assim, o nosso aterramento foi considerado satisfatório, porque além de estar abaixo dos 10 ohms, que é o solicitado pela NR10, não houve variação de resistência acima de 10%, que é o que diz a NBR 15749. Dessa forma, você pode finalizar o seu laudo dando um atestado positivo ao sistema de aterramento. Então você vai lá no seu laudo de aterramento e faz um atestado que está em conformidade, que ele está adequado, que não houve variação acima dos 10% e, além disso, a resistência está abaixo dos 10 ohms. Ordem de prioridade das medidas de proteção. Bom, de acordo com a NR12, temos uma ordem de prioridade a seguir para implementar as nossas medidas de proteções, né? Então, temos aí as medidas de proteção coletiva, temos as proteções fixas, as proteções móveis. Em segundo, aí temos as medidas administrativas ou de organização do trabalho. E, por último, as medidas de proteção individual. Vamos falar um pouquinho de cada uma aqui, apenas para deixar claro aqui que as medidas de proteções, as medidas de proteção coletiva, elas são aí as mais efetivas, né? E quando a gente não consegue aplicá-las, a gente vai ter que ir passando para outras medidas, mas que vão se tornando menos efetivas, né? Então, sempre, primeiramente, a medida mais efetiva é as medidas de proteções coletivas, né? Digamos assim que seria a engenharia, né? Aplicando a engenharia, aplicando as medidas de proteção coletiva. Então, o que são essas proteções coletivas? A gente tem aí alguns exemplos. A gente tem então aí as proteções fixas, né, que são aquelas proteções aí mantidas em suas posições, conforme a gente vê na imagem aí, que são fixadas aí por parafusos ou às vezes soldadas, né? E essas proteções aí, elas só podem ser retiradas aí com o uso de ferramentas específicas, né? Então, essas aí são as proteções fixas. Então, temos aí também as proteções móveis, né? As proteções móveis aí, nesse caso, é quando o operador ele precisa acessar esse local e essa máquina mais frequentemente, né? Pelo menos aí mais de uma vez por turno. Então aí a gente tem que aplicar proteção móvel
junto com as proteções e seus elementos, né, os seus dispositivos de intertravamento, que a gente vai ver mais para frente nos nossos próximos módulos. Então aí a gente tem aí uma imagem mostrando a proteção móvel, né, com seus sistemas ali de segurança, sensores, né? Nem sempre a gente consegue aplicar as medidas de engenharia, nem sempre vamos conseguir aplicar as medidas aí de proteção coletiva, então a gente segue aí para o grupo de medidas administrativas ou de organização de trabalho. Nesses casos aí a gente pode aplicar o treinamento nos operadores, placas de aviso no local, as instruções de procedimentos, instruções de trabalho, né, os procedimentos seguros aí para os trabalhadores, além das supervisões aí. Então é tentando organizar aí esse local de trabalho, implementando algumas medidas aí de segurança, as medidas organizacionais, né? Como exemplo, então, a gente pode usar aí a empresa de serraria. A gente pode usar um exemplo, uma máquina de serra, né, que ao cortar a madeira, ao cortar a tora ali, aquele equipamento pode haver ali naquele corte uma projeção de uma madeira nos olhos do trabalhador. Então, a instrução de trabalho nesse caso é o uso de EPI, é o uso do óculos de proteção, né? Então esse é um procedimento já, além de toda a proteção coletiva, além de toda a segurança da máquina, tem os riscos adicionais, que nesse caso, né, é uma projeção aí de uma madeira, é a projeção aí de algo que possa vir aí ocasionar uma lesão aí no olho do trabalhador. Então é realizado aí, é seguido o procedimento do uso de óculos de proteção. Bom, então, não conseguindo aplicar as proteções coletivas, as medidas administrativas, por último aí, que seria a menos efetiva, né, é as medidas de proteção individual. Então, a gente aplica aí nesses casos aí, em último caso, né, as medidas aí de EPIs, aí, os exemplos que a gente tem aí. Bom, pessoal, então era isso, obrigado pela aula, até mais.